Olá, alunos, olá, alunas. Sou o professor Júlio da área de Sociologia e iremos discutir neste momento materialismo histórico. O materialismo histórico foi um método criado por Marx. O pensador alemão Karl Marx, entendendo a realidade e seu processo contraditório de movimento, vai postular o seguinte: existe um método de compreensão desse movimento contraditório da realidade e que, através desse método, pode-se propor uma ação transformadora que modifique radicalmente a realidade. Diz o Marx que esse método é o materialismo, no qual se considera a realidade material como a grande determinante do ser e da consciência. Ele vai separar esse materialismo em duas formas. Um materialismo dialético, que é a filosofia marxista, e o materialismo histórico, também conhecido como a ciência da história no marxismo. Então, primeiro, vamos considerar que, na teoria marxista, o humano é considerado pela forma como reproduz as suas condições materiais de existência. Isso vai ter implicações ideológicas no plano da consciência, no plano da organização do trabalho, no plano da relação de poder e dominação de uma classe sobre a outra. Diz o Marx que o materialismo histórico, fazendo suas investigações, propôs o seguinte: nós temos um modo de produção, no caso particular é o capitalista, e esse modo de produção seria composto por níveis. Esses níveis, é claro, são metodológicos, eles estão em constante interação na realidade. Mas para entender o modo de produção, Marx faz essa separação. Segundo Marx, essa realidade histórica, ela possui uma estrutura econômica, que pode pintar aí na sua prova, em seu exercício, como infraestrutura. Essa estrutura econômica é a responsável pela produção material da existência humana. Diz o Marx que essa estrutura, infraestrutura, vai erigir um edifício, chamado de superestrutura. Essa superestrutura, que está intimamente conectada à estrutura, seria responsável pelo nível jurídico-político do sistema. É nessa superestrutura que residiriam o Estado, seu aparelho burocrático, o tribunal, os tribunais, e também aparelho repressor. Além disso, nós teríamos um nível ideológico. Esse nível ideológico seria o responsável pela formação das formas de consciência, pelos níveis de consciência produzidos, engendrados, desenvolvidos na escola, na imprensa, na família, na igreja e outros setores sociais. Esses três elementos conectados vão reproduzir o funcionamento do sistema. Quando a lógica embutida na estrutura econômica estiver em perigo, ela pode acionar uma superestrutura, ou então o nível ideológico pode contribuir para a formação de ideias e ocultar as relações de poder e dominação desenvolvidas aqui na estrutura. Diz o Marx, entendendo o modo de produção, é possível também encontrar a chave para a transformação da história. O desenvolvimento da história é encarado por Marx como um processo dialético e composto também por forças produtivas mais as relações de produção. Diz o Marx que, ao estudar a história dos outros, em outros momentos, em outras épocas, em outros modos de produção, ele encontrou o que ele determinou ou denominou de chave para a transformação, que seria a contradição entre esses dois elementos. O que são esses elementos? As forças produtivas podem ser entendidas como o grau de domínio humano sobre a natureza. Traduzindo, a técnica, a tecnologia, a divisão do trabalho, a ciência dentro de uma mesma época. Por outro lado, essa ciência, essa técnica, esse domínio sobre a natureza que reproduz as formas materiais de existência tem um grau de organização. Esse grau de organização está aqui, nas chamadas relações sociais de produção, na qual as formas de propriedade são garantidas, as formas de organização do processo de trabalho também são desenvolvidas.
Quando as relações de produção não correspondem mais ao desenvolvimento das forças produtivas, nós temos uma grande contradição histórica. É como se essas relações de produção criassem grandes obstáculos para o avanço das forças produtivas. Foi assim, por exemplo, na transição da Idade Média, né, para a Idade Moderna. As relações servis não acompanhavam mais o nível de transformações engendradas pelo Renascimento, por exemplo. Né? E aí, para fechar, Marx percebe que quando uma classe, a chamada classe revolucionária, consegue constatar a contradição entre esses dois termos, é realizado um processo revolucionário e aí nós temos o motor da história. Tá? É quando a história é modificada, é quando a luta de classes age radicalmente e as estruturas são superadas. Tudo bem? Essa foi nossa aula. Até mais.